Hoje vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 22, Indissolubilidade do Casamento, itens 1 a 4. Então vamos à leitura para a gente compreender o estudo que será feito a seguir. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe: Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvido? Ele lhe respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa outra, comete adultério. E que aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também adultério. São Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. Vamos à explicação do Evangelho. Não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente as mesmas, e que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo num país em uma época é adultério num outro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo. Em outros, é preciso também o casamento civil. Noutros, enfim, só o casamento civil basta. Mas na união dos sexos, ao lado da lei divina material comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, e que é a lei de amor. Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para seus filhos, e que eles fossem dois em lugar de um, a amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei de amor? De nenhum modo. O que se consulta não é a afeição de dois seres que um mútuo sentimento atrai um para o outro, uma vez que, o mais frequentemente, se rompe essa afeição. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade e da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo está bem, segundo esses interesses, diz que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem combinadas, diz-se que os esposos o estão igualmente e devem ser bem felizes. Mas nem a lei civil,
nem os compromissos que ela faz contrair podem suprir a lei do amor se esta lei não preside a união. Disso resulta que, frequentemente, o que se une à força se separa por si mesmo, que o juramento que se pronuncia ao pé do altar torna-se um perjúrio se dito como uma fórmula banal. Daí as uniões infelizes, que acabam por tornar-se criminosas. Dupla infelicidade que se evitaria se, nas condições do casamento, não se fizesse abstração da única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Quando Deus disse: Vós não sereis senão uma mesma carne. E quando Jesus disse: Vós não separareis o que Deus uniu. Isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei variável dos homens. A lei civil é, pois, supérflua? E é preciso retornar ao casamento segundo a natureza? Não, certamente. A lei civil tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias, segundo as exigências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como o selvagem. Mas nada, absolutamente nada, se opõe a que seja o corolário da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina resultam dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, se bem que ainda vivazes, já perderam seu império entre os povos esclarecidos. Eles desaparecerão com o progresso moral que abrirá, enfim, os olhos sobre os males sem número, as faltas, os próprios crimes que resultem de uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. E se perguntará um dia se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir indissoluvelmente um ao outro seres que não podem viver juntos do que lhes dar a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Então, conosco nessa noite, para facilitar e auxiliar na reflexão dos estudos, convidamos os amigos Sérgio Vendramini e Everton Vieira. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a essa casa, a essa oportunidade de termos, à luz da doutrina espírita, a reflexão junto ao Evangelho e que isso possa tocar os nossos corações, sensibilizar as nossas consciências de forma que possamos sair daqui conscientes e melhores da qual nos encontramos ao adentrarmos esse ambiente. É sempre uma alegria, venho pouco a esta casa, mas é sempre uma alegria nas oportunidades que tenho de poder compartilhar, trocar ideias e estar sempre aprendendo, porque é sempre uma relação de troca. O companheiro Sérgio é a primeira vez que tenho presente, então será uma construção e é importante podermos participarmos todos. Tem alguém que esteja vindo pela primeira vez ou que esteja iniciando a doutrina espírita? Pode levantar a mão. Sim. É importante nós tratarmos desse assunto desta maneira para que todos possam se sentir confortáveis. Porque quando se trata da questão casamento, quando se trata de relacionamento, os nossos aspectos culturais e sociais, eles, na sua maioria, constrangem, muitas das vezes, aquilo que nós temos
Então, muitas das vezes, nós queremos uma situação, queremos uma condição e não temos recurso próprio para construí-la. Então, enquanto se trata de casamento, quando se trata de relacionamento, os clichês sociais ou os memes sociais se encontram das mais diversas maneiras, indo de encontro, de choque, de conflito às ideias da consciência, do coração, às ideias do Evangelho. Haja visto que Moisés, segundo a leitura do texto, trata o assunto com a dureza que é necessária, pelo aspecto da dureza necessária da época. Então, o aspecto cultural há de ser observado nas nossas falas, nas nossas leituras, em se tratando da indissolubilidade do casamento. Mas um outro recurso que eu gostaria que você pudesse se atentar é que, em se tratando de doutrina espírita, ela tem um cunho consolador. A fala do Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo, a fala do Cristo junto ao seu Evangelho, redivivo na sua origem, ela tem por objetivo único, além de nos esclarecer, mas também consolar. Então, o Evangelho ele não vem para martirizar os nossos ideais, para constranger, não. Ele vem para consolar. E é importante que nós possamos ter esse olhar para essa fala de hoje. Porque se nós ficarmos somente na lei mosaica, ou melhor dizendo, se nós ficarmos na interpretação que o nosso aspecto cultural nos permite encontrar na lei mosaica, nós vamos ver somente olho por olho e dente por dente. O que nos cria um constrangimento no aspecto do relacionamento. Aos olhares da doutrina espírita, aos olhares que o Espiritismo nos permite entender e posicionar com mais segurança, com mais consciência espiritual, nós vamos ver de um conceito de reencarnação que estabelece para cada um de nós uma vivência melhor. Um desafio também, porque num modelo de sociedade contemporânea em que as relações estão líquidas, como esse pouco de água que aqui tem, não são tão sólidas. Faz com que muitas das vezes nós busquemos no passado uma determinada segurança. Então a gente olha para trás e fala, Sérgio, antigamente que era bom, né? Antigamente que era assim, antigamente a gente podia, antigamente... E nós vamos percebendo que num contexto de relacionamento de uma sociedade que se divide em duas, a sociedade desencarnada e a sociedade encarnada. Ou como diz Emmanuel nas suas obras, nós temos a sociedade dois modelos. A que vai de encontro ao Cristo e aquela que vai na negação do Cristo. Tudo isso, nesse preâmbulo que eu estou fazendo aqui, na tentativa de que possamos nós nos encaixar nos informes que a doutrina espírita traz para nós. Porque em termos de consciência, nós não temos mais que tratar das aparências, como talvez seja um modelo muito representativo num passado, talvez não distante, ou talvez até presente, em que as relações pareciam ser mais estabilizadas, mas eram apenas toleradas. Quando Jesus nos convida a falar que o reino, a pensar e a entender que o reino dos céus está dentro de vós, ele está tratando de uma relação de intimidade. Mas de intimidade no cunho da espiritualidade. E depois o nosso amigo Sérgio vai tratar muito bem no aspecto literal do texto, mas aqui nesse momento a gente vai perceber que, em se tratando das verdades espirituais, é uma questão de sintonia. Então, o esforço para estarmos com os bons espíritos, ou o esforço para construir um lar dentro da nossa casa, não está no campo das aparências, mas no esforço cotidiano para que possamos trazer dos laços espirituais para os laços materiais. Essa é a proposta de cada um de nós, é por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui, mas não aqui nessa casa espírita somente, mas por isso que você está aí com a sua família,
com seus complexos laços de relacionamento, com seu contexto social, com o meu contexto social, com o meu contexto familiar. E é por isso que o casamento, num contexto maior, ele vai ganhando uma relação de cumplicidade e uma relação de responsabilidade. Mas na medida também que a nossa consciência vai avançando nessa direção. Caso contrário, como está escrito no Livro dos Espíritos, nas leis morais, na medida em que a gente vá se afastando das leis morais e se distanciando da felicidade real, nós vamos justificando através das leis esse nosso distanciamento. Por isso que a nossa sociedade existe leis e organizações. Porque na medida que nós fôssemos realmente próximos da felicidade, talvez não haveria a necessidade de leis para tantas situações e tantas questões. Eu não sei se você está me entendendo até aqui, mas eu acredito que muitos aqui, só para brincar um pouco nesse processo e tornar mais leve a fala, eu não encontrei aqui, eu estacionei na rua, porque eu tenho outra palestra para fazer e o meu tempo aqui está um pouco restrito. Mas eu estacionei ali fora e eu não vi nenhuma placa dizendo assim, proibido estacionar em cima dos postes. Por que será, hein? Porque não tem sentido estacionar em cima dos postes para o tipo de veículo e modelo social que nós usamos agora. Há um certo tempo atrás, vocês que têm cabelo branco, o Sérgio aqui com cabelo branco, vocês vão lembrar daquele equipamento chamado máquina de escrever, de datilografia, né? Quem riu é porque já passou por alguma coisa, né? Bem, hoje tem sentido esse equipamento para nós? Hoje nem digitar mais você precisa, né? Você aperta o botão aqui, conversa, o navegador já busca, traz a informação, não é assim que funciona? Vai se avançando. Vai se avançando. Por isso que o Espiritismo ele vem como consolador, para que a gente possa entender esse posicionamento. E como é que isso vai ser consolado? Everton, eu estou aqui há muito tempo, frequento a casa, ou estou chegando agora na casa, ou estou chegando na doutrina espírita. Como é que vai fazer? Como é que isso vai consolar? Como é que isso vai fazer sentido para mim? Como é que as palavras que o Sérgio vai dizer aqui a respeito do texto, porque hoje é uma dobradinha, como é que isso vai fazer sentido para mim? Como é que eu vou sair de uma relação líquida, que se desfaz rapidamente, para uma relação mais sólida, mais palpável, mais coerente com as minhas necessidades? Isso hoje na doutrina se faz na medida em que os conceitos, que as informações, que o meu relacionamento com a doutrina espírita, com conhecimento inclusive, vá fazendo sentido para mim. Que eu vou conseguindo através dela mudar os meus hábitos. Que eu vou conseguindo através dessa mudança de hábito mudar o meu comportamento, mudar a minha visão a respeito da sociedade, da vida, do companheiro que eu tenho comigo, da companheira que eu tenho comigo. A doutrina espírita fala que espírito não tem sexo. E querendo ou não, a nossa sociedade está mostrando isso das mais diversas maneiras, de acordo com a necessidade daquele que reencarna. Porque hoje a nossa família não é mais daquele modelo tradicional, segundo o conceito da palavra, tradere, aquilo que é passado de pai para filho, filho de peixe, peixinho é, o modelo hoje é diferente. E está de acordo com a necessidade daquele que se apresenta. Isso é desafiador. Isso é mudar clichê. Tem gente que desencarna ou morre, no sentido popular, mais comum do termo da palavra. Tem gente que morre e acha que vai ficar num lugar sentado, talvez com uma aparência como essa, tocando harpinha de 3 cordas, comendo uva, num modelo hipotético de céu. E nós esquecemos que a vida é dinâmica. Você tem celular, você tem microfone, você tem internet, câmera, você tem um indivíduo com a mesma necessidade, mas que é aparência diferente, a outra de óculos. Um processo dinâmico, e eu estou falando das aparências, mas eu não estou falando da necessidade, da intimidade, que são maiores e mais dinâmicas. Então nós vamos para um lugar desse, que é céu, ou para o inferno, e ficar queimando, e Alá vai te levar, água quente numa caneca esmaltada, café quente numa caneca esmaltada já é difícil de tomar, você imagina água quente numa caneca esmaltada? Então a vida pede dinamismo. E as nossas relações também pedem.
as relações fáceis, diluídas, nos chamam a um tipo de comportamento que hoje a gente precisa refletir no campo da serenidade. Para encerrar e passar a palavra para o Sérgio, por que eu estou dizendo disso? Porque eu posso acessar uma internet, eu posso pegar um avião e atravessar um continente, eu posso, numa ligação de vídeo, por um equipamento de natureza qualquer, conversar com quem está na Europa, na Itália. Eu até tenho condição de manipular um equipamento que está em Marte. Eu posso fazer isso numa fração de milésimos de segundos, mas perdoar quem está do meu lado, eu posso levar uma vida inteira. Em se tratando de casamento, então, de relacionamento familiar, nós observamos nas nossas reuniões mediúnicas que o indivíduo que se coloca na condição de obsessor, quando ele se aproxima daquele que se encontra temporariamente na condição de algoz, ele fala: você que está aí hoje fazendo palestra, participando de centro e não sei o quê, mas você fez isso, isso, isso. Ele está te vendo lá no passado. Ele não está te vendo hoje. E como é que isso se dá com a gente? Quando eu não consigo perdoar o Sérgio, fala: você lembra, Sérgio, naquela tarde chuvosa de sábado, era 3h25, você disse isso e isso e isso para mim. Está guardado até hoje aqui. E agora eu vou descontar. Nós permanecemos vibracionalmente colocando no coração esse lixo. É a mesma condição do obsessor, que não, eu não vejo o Sérgio hoje, mas eu vejo ele naquele dia de sábado à tarde. Eu estou bebendo um veneno e querendo que o mal aconteça com ele. O perdão. Quando na doutrina espírita, e se deixar a gente vai até às 3h, quando na doutrina espírita nós planejamos e entendemos a necessidade do planejamento, nós entendemos as escrituras certas de Deus nas linhas tortas. A nossa necessidade. Se você vai casar, se você não vai casar, se você vai separar, se você não vai separar, isso o Sérgio vai tratar nas questões que está colocado aqui. Mas é importante a gente entender o sentido consolador, esclarecedor e dinâmico que a doutrina espírita nos coloca. Essa casa aqui se torna um repertório de luz para nós. Mas na medida que a gente permite que essas reflexões que eu estou aqui propositadamente causando, colocando várias pulgas atrás da sua orelha, é para que você volte para casa no momento que você for voltar com essas reflexões. Porque o acaso não existe, o seu lar não é formado por acaso. E todos nós, encarnados e desencarnados, seremos, a qualquer custo e a qualquer tempo, um só rebanho e um só pastor. Por isso que Jesus veio. Por isso que o Evangelho é no campo do coração. Porque eu posso estar com um pedaço de metal, casado, eu posso estar casado com ele, ou posso estar casado com ela. Não faz diferença para a doutrina espírita, isso não faz diferença. Talvez para eu, Everton preconceituoso, isso possa fazer diferença, mas para a doutrina espírita não, para o Evangelho de Jesus não. Porque demanda daquilo que você constrói no seu coração. E talvez hoje, aquele companheiro que você tem do seu lado, aquela companheira que você tem do seu lado, pode ser que amanhã, numa outra etapa reencarnatória, você não vai tê-la ou tê-lo como companheiro. Então aproveita esse momento. Faça o seu melhor. Construa o Evangelho no campo do sentimento, da memória afetiva. Mas uma memória afetiva construtiva, para que te possa fazer sentido e significado maior. Será que eu fiz uma boa abertura para o seu estudo? Será que eu deixei um abacaxi para você descascar? Tá ligado o seu microfone? Liga aí. Nós somos obreiros do Senhor, estamos aqui para trabalhar. É isso aí, pode deixar. Fique à vontade. Vou ficar mais um pouquinho, quero curtir sua fala também. Boa noite a todos mais uma vez. Eu repito, aos que estão aqui na casa pela primeira vez, estão sendo recebidos com o nosso coração, os nossos braços abertos. Jesus está dando todo o apoio para vocês, que saiam daqui
transbordando de alegria, com alguma coisinha no coraçãozinho de vocês, dizendo, eu aprendi alguma coisinha, um mínimo possível, mas é de uma importância muito grande. Qualquer coisinha que a gente leva daqui dessa casa, uma palavra, às vezes uma frase, um pensamento, é muito importante para nós. Sejam todos bem-vindos, nossos amigos internautas também, agradecemos estar nos assistindo. Everton, é um prazer estar aqui dividindo com você, prazer mesmo. A minha fala aqui, o que eu tenho aqui a dizer para vocês, talvez possa ser um pouquinho pesado em alguns itens aqui, mas tudo está dentro do contexto. Esse tema é indissolubilidade do casamento, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, desculpa. Quando eu recebi esse convite, é a segunda vez que eu faço esse estudo aqui na casa, né? Foi me passada essa função, né? Mais essa função. E eu vou começar falando do casamento. Depois, lá mais no finalzinho, aí eu falo especificamente da indissolubilidade do casamento, né? Para começar, o Livro dos Espíritos, na pergunta 696, diz assim: qual será o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? É bem sucinta, bem rapidinha a resposta. O retorno à vida animal. E há um comentário sobre isso. A abolição do casamento será o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, com a abolição do casamento. Não haveria sentimento amoroso. Nós estaremos simplesmente vivendo como animais irracionais. O sexo seria puramente por necessidade fisiológica, para procriar, né, conservar a espécie. Isso seria o mundo animal em que nós viveríamos com a abolição do casamento. O relacionamento puramente instintivo. Nós agiríamos por instinto, como os animais fazem, os cachorros, os gatos, por instintos, né? No item 2 da página 204 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso dos homens. O que o Everton acabou de dizer. As condições que regulam essa união são de ordem humana. Não há no mundo inteiro 2 países em que elas sejam absolutamente as mesmas. E que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Isso é notório. Isso é notório. Cada país tem a sua cultura. Cada país estabelece os seus modos de vida, estabelece como que vai, especificamente falando do casamento, como que vai agir, como que o casamento vai se demonstrar naquelas pessoas que estão contraindo. Tem países, só para citar um exemplo, aceitam a poligamia, o homem casado com várias mulheres. Isso é normal para eles. Já o contrário é diferente, já é condenável. A lei mosaica, que foi citado aqui pelo Everton, ela é muito rígida mesmo. E quando acontecia algum caso de adultério por parte da mulher, ela sofria uma pena, a pena de morte, pena capital. E essa pena, que eu falei que iria talvez chocar um pouquinho, chama-se lapidação. O que é a lapidação? É a morte por apedrejamento. Horrível. Eu já assisti, o Everton deve ter assistido também vários filmes, principalmente lá do Irã, lá para aquelas bandas lá, que realmente acontece isso. As mulheres são apedrejadas. Isso é um ritual. Elas se preparam porque sabem que cometeram um erro, né, perante a lei daquele país, e vão sofrer as consequências através da lapidação. E o primeiro a atirar a primeira pedra, não o que Jesus fala, mas o primeiro a atirar a pedra é o próprio marido. Depois os filhos e depois as pessoas que estão participando desse ritual. É bem pesado isso. Mas são culturas diferentes. É uma cultura diferente e nós temos que respeitar dentro do que o mundo propõe para nós, né? E tem até uma passagem do mestre, uma mulher foi surpreendida em adultério, né? E Moisés ordena a lapidação, a lei dura de Moisés, que o Everton falou. Aí Jesus estava lá, abaixadinho, passando o dedo lá, escrevendo alguma coisa na terrinha, né? E para testar Jesus, né, eles perguntaram, a lei de Moisés ordena a lapidação para a mulher que foi surpreendida em adultério. Qual é o seu pensamento, qual é o seu julgamento sobre isso? Tentando pegar Jesus, né? Testar Jesus. Aí ele, com toda a simplicidade, com todo amor, inquestionável, ele disse:
aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Poucos minutos depois, não havia mais ninguém para praticar a lapidação, para matar essa senhora, essa mulher. Aí Jesus se achegou a ela e disse: ninguém está aqui para te condenar. Onde estão todos? Vá, siga sua vida e não peque mais. Olha a pureza e o ensinamento e a grandeza do nosso Mestre Jesus. O casamento antigamente era quase que unicamente baseado em posses, interesses de posses, terras, interesses financeiros, né? E nós temos alguns tipos aqui, uns exemplos aqui. Vamos falar um pouquinho da história. São personagens já conhecidos da gente, principalmente quem já estudou, né? Nós temos aqui casamento por interesse de posse, de terra, de poder. Dom João VI, de Portugal, rei de Portugal, casou-se com Carlota Joaquina. Todo mundo conhece, existe até o filme chamado Carlota Joaquina, que fala especificamente sobre esse relacionamento. Por interesse. E Carlota Joaquina era espanhola. Interesses em união de países, interesses de posse de terra, de soberania, né? E uma particularidade, como nós falamos primeiro, de cada país tem a sua cultura. Carlota Joaquina tinha apenas 10 anos de idade. 10 anos de idade. Já o seu filho de Dom João VI, Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, português, casou-se também com Maria Leopoldina, desculpa. Ele já morava aqui no Brasil. Eles vieram para cá com Dom João quando fugiram, entre aspas, né, as tropas de Bonaparte queriam invadir Portugal, Espanha, Portugal, então eles fugiram, entre aspas, aqui para o Brasil. E Dom Pedro veio com eles. Passaram-se o tempo, se fazia necessário que Dom Pedro se casasse também, que arrumasse uma princesa, como era de costume, né? E aonde que Dom Pedro foi encontrar a sua esposa, Maria Leopoldina? Mandou seus procuradores, mandou seus emissários para a Europa, mais precisamente na Áustria. E lá encontrou Maria Leopoldina e se casou por procuração, lá na Áustria, e depois aqui formalizaram o casamento aqui no Brasil. Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, muita gente confunde, né? Dom Pedro II, esse brasileiro nato, também casou com Teresa Cristina, da Itália. Interesses políticos, interesses de posses, interesses de terras, né? Interesses de soberania, né? E também há outro interesse no que diz respeito ao casamento, os interesses financeiros. Hoje, não é difícil a gente encontrar pessoas, casais, que se casaram com essa finalidade, apesar de não demonstrarem. É mulher rica com homem pobre, e ao inverso também é verdadeiro. Existe interesse, muito interesse hoje. Eu não estou aqui generalizando de forma alguma, pelo amor de Deus, não estou generalizando não. Mas isso acontece realmente. Nós vemos casais que vivem de aparências, porque se casaram por esse tipo de interesse. Ela é rica ou ele é rico, eu vou aproveitar. Eu estou falando assim num modo bem popular mesmo, mas é o que está acontecendo realmente. É o que acontece realmente. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Vocês continuam com o Sérgio. Everton, foi um prazer dividir a mesa com você. Bom trabalho para você. Tá? Foi um prazer ter o Everton aqui conosco. Merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Nós vamos continuar aqui. Agora falando da indissolubilidade propriamente dita, de que diz o texto, indissolubilidade do casamento, na página 205, do item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: na união dos sexos, ao lado da lei divina e material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. Essa é a lei do amor, é a lei de Deus. O que é essa lei do amor? Hoje em dia, quando o casalzinho, quando as pessoas se conhecem,
o rapaz, a moça se conhece. Existe uma fase que nós conhecemos, lógico, como namoro, depois, consequentemente, noivado. E é uma fase em que tem que haver um entendimento entre os dois. É onde vão se conhecer, saber das dificuldades dos outros, saber das suas necessidades, dos seus defeitos, dos seus predicados. É nessa fase do namoro que vocês vão ter que eles vão ter um entendimento para uma vida futura, para que eles possam construir a vida a dois numa pedra, numa rocha firme, que nem fala Jesus, não na areia. Que essa rocha seja o seu alicerce para um casamento fiel, um casamento de amor, amor mesmo, amor de coração, amor de mente. Isso vai se refletir, consequentemente, nos seus filhos, que vão se espelhar nos pais, e a vida continua. Mas, infelizmente, como eu disse antes, muitos casais ainda vão sonhando, aquela fantasia, e a vida não é assim, a vida é séria. Né? O apóstolo Paulo fala que maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou a ela. Ame a sua esposa, esposa ame seu marido. E Jesus também disse, como o Everton falou aqui, não se separe o que Deus uniu. Nós temos exemplos aqui, vários, mas nós não podemos nos alongar muito por causa do tempo, né? Mas eu gostaria de deixar só uma reflexão aqui para vocês. Há pouco tempo eu fui convidado, ele está até aqui presente, agradeço a sua presença aqui, meu sobrinho. Eu fui fazer uma celebração a pedido dele, fiquei muito feliz, lá em Santo Antônio do Monte, e eu tive a felicidade de pedir a nosso Mestre Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, a Mãe Maria, que abençoasse esse casal. E hoje eu estou vendo que não foi em vão, estão abençoados mesmo. Obrigado. E depois da fala lá, de que fazemos todas os nossos agradecimentos ao nosso Mestre Jesus, né, as bênçãos, né, eu tenho uma frase que fala assim, falaram isso no meu casamento, aqui você perde metade dos direitos e ganha o dobro das obrigações. E quando a gente se casa, quando a gente se une, realmente, nós perdemos metade dos direitos. Isso não quer dizer que o cara jogava bola, vai ter que jogar bola, nada. Vai ter que ser analisado quais são essas coisinhas pequenas que você vai ter que deixar de lado, porque agora existe uma convivência mútua. Vocês são uma carne só agora, uma família. Um tem que respeitar o outro, respeitar as individualidades. E as obrigações, essas sim, as obrigações são muito mais importantes. Os filhos, que Deus nos confiou, nós temos que dar educação para os filhos. Isso é uma coisa muito, muito interessante, muito importante na nossa vida. E uma reflexãozinha final aqui. Aos casais que estão agora iniciando suas vidas, que eles construam as suas vidas numa rocha sólida, né? E lá na frente, quando estiverem 60, vou me adiantar um pouco, 60, 70, 80 anos, estiverem velhinhos, juntos ainda, encarnados, os dois sentadinhos no sofá, eu tenho essa visão. Os dois sentadinhos no sofá, vão olhar para trás na vida, o legado que eles construíram, isso é muito importante. O legado que construíram, simbolizado pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos, quem sabe, pelos parentes que se agregaram, pelos amigos que se juntaram à família, pelas amizades, e que depois os olhinhos possam se cruzar novamente, sentadinho no sofá, e um vai falar para o outro, valeu a pena. Então, a reflexão que a gente pede hoje é que façamos a vida valer a pena. Nós que já estamos um pouco mais adiantados na idade, já com um pouquinho rodado no casamento, vamos também fazer uma reflexão. Será que o que estamos fazendo, o que nós fizemos até agora, está certo? Nós podemos mudar alguma coisa? Vamos reconstruir, vamos ver o que nós podemos deixar de lado. Vamos ver se nosso casamento foi feito numa rocha sólida mesmo, para que nós possamos também chegar lá no finalzinho, sentadinhos no sofá, olhar para um pouquinho do outro e falar, valeu a pena. Vamos fazer a vida valer a pena, gente. Vamos fazer com que o casamento seja uma coisa sagrada. É uma coisa sagrada, mas vamos fazer dessa união uma união abençoada por Deus, abençoada por Jesus, que a nossa Mãe Maria cubra sempre todos os casais que estão iniciando agora, nós já também com um pouco mais de idade, com seu manto, para que esses casamentos se perdurem, para que tudo isso que está acontecendo no mundo, todas essas brigas, essa separação por um não acreditar no outro, por orgulho ou por qualquer outra coisa que seja,
Vamos pedir a proteção. Eu queria agradecer aqui, para terminar, mais uma vez, é a segunda vez que eu faço esse estudo aqui, agradeço a Eurípides, que ele me deu essa oportunidade, essa função. Agradeço o Everton, já se retirou, foi muito bom, prazeroso estar aqui do lado dele. E eu queria que nesse momento, o nosso grande Mestre Jesus abençoasse com a vossa luz, o coraçãozinho de cada um de vocês. Eu agradeço mais uma vez essa grande oportunidade que eu tenho de estar aqui nessa casa abençoada, onde toda a espiritualidade se faz presente, o nosso Mestre Jesus está presente aqui com todos nós. Um agradecimento especial. E uma palavra só: gratidão. Que assim seja.